Com vocês? Ótimo. Então tá bom. Vamos falar desses inimigos, desses pequenininhos que incomodam muito para quem vai viajar ou não. É preciso ter cuidado, não importa onde você estiver. Quem são eles? Cuidado aqui, doutora Márcia. Olha a pulga! Socorro! A pulga! Vamos falar também do que tá aqui, ó. O quê? Percevejo. Percevejo! Tem mais um também. Olha aqui, cuidado, doutor. Olha o que é. Ah! A pulga! Não, esse é o carrapato. É o carrapato! É um carrapato, mas incomoda igual. Doutora Márcia, eu sei que eu já tô coçando, viu? Só de olhar. Só de olhar. Dá pra gente saber pela picada e quando começa a coceira que bicho que picou? Ou não? Vem mais pra cá, senta aqui na cama Não do tem percevejo. problema não, doutora Márcia. Tô com medo dele. Não, esse daqui é de mentira. Ainda bem. Então, quando a pessoa, às vezes, ela acorda de manhã e ela percebe que tem algumas urticas. As urticas são algumas lesões avermelhadas que aparecem na pele e coçam muito mesmo, desesperadamente. Mas não dá pra saber se é de carrapato, de Não pulga? dá. O carrapato não coça tanto, né? Não, o carrapato, ele fica fixo. Não dá pra gente saber se é a pulga ou se é o percevejo. Por isso é que tem a musiquinha famosa. Exatamente. Então, recapitulando, os três perigos, os três amiguinhos, quer dizer, amiguinho nada, amigo só que não. Inimiguinhos, pequenininhos, a pulga, o carrapato e o percevejo. Luiz Fernando, qual deles é o mais perigoso? Bom, dentre os três, levando em consideração, analisando, hoje a gente tem o carrapato estrela como o mais perigoso, até pela transmissão da febre maculosa. Então, o que a gente pode considerar como o pior dos três seria o carrapato estrela. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre febre maculosa, mas antes tem a primeira participação do nosso auditório virtual. Pergunta da Vanessa, de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Se uma pessoa com asma for picada por algum desses animais, ela corre mais riscos, doutora Márcia? Então, Vanessa, a pessoa que tem asma, ela já é uma pessoa com mais hipersensibilidade. Então, normalmente, essas pessoas já têm uma chance maior de ter alergia a qualquer tipo de picada. Então, normalmente, elas, sim, com certeza, correm mais risco. Bom, vamos começar a falar desses bichinhos aí. Vamos começar pelas pulgas. A gente tem hoje aqui, pela primeira vez na história desse programa, pulgas vivas participando conosco. Não são pulgas amestradas, como aquelas do século XVIII, quando os amestradores de pulgas colocavam até cartazes nas ruas procurando quando as pulgas fugiam. É, Mari, é Eu vou verdade. colocar também porque algumas escaparam, né? E as pulgas fogem, algumas escaparam, a gente só de ver já fica coçando. Vamos chamar aqui então a Lilian Batista, que é professora e pesquisadora. Oi, Lilian, nem abri a porta. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem. Fique à vontade. Bom dia. Trouxe Bom as dia. pulgas. A Lilian veio da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela e um monte de pulgas. Verdade. Bom, Ai, o que nós temos aqui, Lilian? Temos aqui ovos de pulgas. Que lindos, né? O ciclo da pulga, ele compreende as fases de ovo, larva, Quantos pupa ovos e a adulto. pulga coloca por semana? É por semana que ela A pulga, coloca? ela coloca 30 ovos por dia, de 25 a 30 ovos por dia. dia? Por dia. Então aqui nós temos os ovos, Aqui ao lado, as larvas. as larvas. A gente não se incomoda com as larvas, porque elas, logicamente, ficam... Olha, ali, a gente está vendo uma que está mexendo. Estão se mexendo aqui. É. Isso, é verdade. E é o maior perigo, né? Porque dentro de casa está lotado de ovos, de larvas, Nas de frestas pupas. do taco, nas perto frestas do dos rodapé. tacos, embaixo de rodapés. Elas se alimentam de quê, as larvas? De cocô de pulga adulta, que é sangue, na verdade, Aham. e de matéria orgânica mesmo do ambiente. Então, se tiver poeira muita no ambiente, é um prato cheio para Prato elas. cheio. Elas convivem com os ácaros? Convivem bem com os ácaros? Convivem. São amigas dos ácaros, claro, né? Bom, aí aqui a gente tem as fases de pupa, né, que estão dentro dos pulpários. E, sob condições ideais de temperatura, de umidade, dão origem, né, às pulgas adultas, que estão aqui nos potinhos. Aí aqui a gente tem separado pulgas machos e fêmeas. E aqui nessa caixa? Caixinha a gente tem os exemplares, né, de pulgas adultas. Quando a gente coloca a mão em cima, elas sentem a temperatura e sobem. Eu vou mostrar aqui de novo, então, quando dá um soprinho, né? Deixa eu... Olha como é que elas ficam. Ao contrário do pernilongo, que só a fêmea
pica, no caso das pulgas? Machos e fêmeas se alimentam de sangue. Sim, e com uma característica. Só 5% dos adultos é que estão no ambiente. O resto são os ovos e são essas ninfas, que como se elas fossem ainda pequenininhas. Então, o cuidado maior, porque às vezes a gente fica só preocupado com os adultos, que é o que estão pulando, e o ambiente está infestado, no caso, né? Com Realmente, às vezes as pessoas utilizam produtos adulticidas, acham que o produto não funciona, porque na verdade essas formas imaturas estão no ambiente. O produto controlou o que está no animal, só que daqui a pouco os ovos vão dar origem às larvas, origem às pupas, vão se tornar adultos e vão subir para o animal novamente. Grande característica da pulga, ela é uma grande saltadora, a maior saltadora desse planeta Terra. Verdade. Porque ela é pequenininha, mas ela consegue saltar 30 centímetros. O Luiz Fernando está com uma régua aí para a gente ver a capacidade de salto da pulga, claro que é comparado também com o tamanho dela. Quantas vezes o tamanho da pulga, esse tamanho é de 30 centímetros, Luiz Fernando? Olha, como a gente vê, ela tem um grande vantagem na impulsão do salto, por isso que ela chega a essas alturas, e isso aqui corresponde mais ou menos a 30 vezes, como você falou, como se fosse um homem pulando 30 vezes a sua altura. Então, quer dizer, estamos falando aí de se eu desse um pulo aqui assim, eu alcançasse a altura de mais ou menos 60 metros, um prédio de 15 andares. 16 andares, mais ou menos. Um super-homem. Um super-homem, né? Impressionante. E para matar a pulga? Muita gente desconta toda a raiva do mundo na pulga. Não é bem assim? Assim, existem vários métodos, né, no controle, quando a gente fala no controle de pulgas. Um deles que a gente costuma chamar atenção é a parte da aspiração, que é muito importante. Você aspirar bem as frestas da residência, aspirar os cordões de rodapés, o tapete. Com isso você vai estar retirando possíveis infestações. São ovos e ninfas que vão estar nesse ambiente. Agora, a gente está com o aspirador aqui, então o ideal é que primeiro se passe o aspirador ou até o vaporizador nos cantinhos, nas frestas, para depois usar os inseticidas? Exato. Primeiro fazer essa possível retirada de infestação, senão são ovos que estão no local que vão passar a eclodir. Então, quer dizer, a gente tem, assim, da população de pulgas, 5% estão na forma adulta e 95% estão na forma lá de ovos e larvas, que se alimentam, como a doutora disse, dessa matéria orgânica que está no meio da poeira e nessas frestas que a gente tem dentro de casa. Agora, a gente compra um inseticida, por exemplo, daí passa uma vez, resolve ou às vezes tem que reaplicar? O importante é a gente destacar que quando a gente tem pequenas infestações, um inseticida que você adquire no comércio para venda livre, ela pode resolver, mas você também tem que tratar o animal. Se você tiver um animal dentro de casa, levar no veterinário e seguir as recomendações do veterinário. E sempre que utilizar um inseticida, seguir as recomendações da bula. Isso é muito importante. Lê direitinho, Lê direitinho como deve ser aplicado nos locais e, no caso dos animais, seguir sempre a recomendação do veterinário. Doutora Márcia, e às vezes fica no lençol, né? Esses animais. A pulga, por exemplo, vai lá, se aloja no lençol. Como é que tem que ser feita a lavagem dos lençóis, das almofadas, dos edredons, para a gente se livrar delas? Então, o ideal, você tem que submeter esses bichos a altas temperaturas. Então, o ideal é que você lave e você tem que secar isso ou em secadoras, que isso não é também uma coisa tão comum aqui no Brasil, ou tem que deixar isso exposto ao sol. Então, porque senão ela não vai morrer. Não vai morrer. Não consegue Você morrer. precisa esquentar para ela morrer. Esquentar. Ou na hora do ferro também, né? A gente também dá essa dica de passar bem, principalmente aquelas, lembrar que essas frestinhas, assim, essas costuras, principalmente do lençol, também pode estar alojado ali. Então, ferro bem quente, claro, respeitando o tipo de tecido, e aí sim você vai ter certeza que vai estar eliminando. Bom, só para ficar claro, então, quando você tem aquele confronto frente a frente com a pulga, tem aquela história de enrolar as perninhas dela antes de dar a esmagada. Isso faz sentido? Olha, Fernanda, assim, são métodos antigos e caseiros que a gente costuma ouvir e das pessoas, vi uma pulga no meu cachorro, vou lá e aperto. A gente, assim, não é o mais recomendado, certo? É você tentar capturar e colocar ela numa vasilha com álcool, tá? Para evitar de qualquer contaminação. Às vezes você tem uma cutícula, tem alguma cicatriz na mão, isso pode
Se conseguir segurar ela esse tempo todo até achar uma vasilha com álcool, né? Você não vai esmagar de raiva essa pulga antes, né? Aquele prazer de você ir lá e... Não, primeiro enrola as perninhas dela e aí sim, depois... Não esquecendo também dos automóveis, né? As pessoas que têm o hábito de transportar os animais, que também pode acabar se tornando um local infestado. Então, também tomar muito cuidado com relação a isso. Ontem a Mariana pediu aqui para que as pessoas mandassem fotos de picadas ou então do próprio bicho que encontrou em casa ou no animal. A primeira foto que a gente vai mostrar é da Sara, lá de Araçatuba. Vamos ver aqui o que ela está mandando para a gente. Olha, ela falou que tem uma cachorrinha que ela adotou há 45 dias e aí ela achou carrapatos de pulgas no corpo dela. O veterinário disse que ela pode usar remédio para combater, que ela não pode, porque a cachorrinha é nova, mas está coçando muito, a cachorrinha está passando esse problema para a Sara. Ô, Luiz Fernando, a gente sempre ouve dizer que pulga de cachorro não vai pra gente. Isso é um mito? Não, assim, a gente costuma falar que cada um tem a sua pulga, né? O homem tem a pulga dele, o cão tem a dele, o gato a dele. O que acontece é que hoje, geralmente, as pessoas têm animais domésticos dentro de casa. Sai com o animal para passear na rua, e ele vai adquirir essa infestação, pode vir para dentro de casa, e aí no caso de uma infestação maior, essa pulga ela pode passar a picar o homem também. Entendi. Bom, tem um cachorrinho aqui, então vamos ver o que a gente tem que fazer. Aqui, ó, com licença, vamos pôr aqui. A Sara estava reclamando, cachorrinha muito nova, passou para ela a coceira. Então, a Sara, ela já apresenta várias urticas, então ela precisa usar uma pomada anticoceira, que pode ser à base de corticoide. Se ela já tiver em casa, ela pode usar sim. Ou então existem algumas outras. O corticoide, tome cuidado, não é para usar mais do que 5 dias, no máximo 5 dias. Se mesmo assim você mantiver essas lesões, precisa sim ir ao médico, porque precisa às vezes tomar um antihistamínico, um antialérgico, daí às vezes em forma de xarope ou em forma de comprimido. Mas até 5 dias você pode usar se você tiver essa pomadinha. Uma pomada que ela já esteja acostumada a usar. Exatamente. Bom, existem no mercado vários produtos, a gente está vendo aqui a coleira antipulga e também outros produtos. Isso aí funciona? Seria uma solução para a Sara, que está perguntando para a gente? Sim, no caso de a gente falar em higienização, quando você tem um tipo de infestação, você pode usar inseticidas à base de pó ou à base de líquidos para fazer uma aplicação no local onde o cachorro vive, na casinha dele, e em alguns pontos também dentro da residência onde você está notando a infestação. Quando a gente tem uma infestação maior, aí a recomendação é que você contrate uma empresa especializada, porque você não vai conseguir ter um bom controle com uma única aplicação. Então precisa entrar esses métodos mecânicos, que é a remoção de ovos, de ninfas, através da parte da aspiração e da higienização, que ajuda muito também, e ao mesmo tempo depois você tem que fazer 1, 2 ou até 3 aplicações para você conseguir diminuir a infestação. Ótimo. É isso, gente. No Brasil, os percevejos estão cada vez menos